A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, 28 de dezembro de 2020. Pela graça de Deus, estamos aí dando início a mais uma agenda de leitura da lição da classe dos jovens. E hoje estamos dando início também ao mais um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2021. Nesse primeiro trimestre do ano, nós vamos estudar a respeito de um tema que é fundamental para a vida espiritual saudável, que é a oração, um dos alicerces da comunhão do cristão com Deus. O tema da lição deste trimestre tem como título Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras Sagradas. O comentarista da lição que vamos estudar nesse trimestre é o pastor Marcos Tedesco, que é mestre em educação pela Universidade da região de Joinville, a Univille, e também ele é graduado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Atualmente, ele é coordenador pedagógico na educação básica no Colégio Evangélico do SEDUC, em Joinville, e também ele é professor na educação superior na Faculdade Refidi. Todas as questões que nós vamos estudar e que serão abordadas nas lições desse trimestre estão pautadas e baseadas nas Escrituras Sagradas. Vamos estudar a respeito de alguns personagens bíblicos em que a prática da oração foi determinante para que celebrassem grandes vitórias. Meus amados irmãos, nós temos um Deus que nos ouve, não é verdade? E nos responde quando clamamos. Então, por que não orar em todo o tempo? Esta é uma pergunta que será respondida nesse trimestre. Nós vivemos tempos difíceis e desejamos, mediante o ensino da palavra de Deus, ver uma nova geração comprometida com as verdades do reino, e em especial com a oração e com a intercessão. E nesta semana, iniciaremos os estudos a respeito da oração na lição de número 1, que tem como título O que significa orar? Nesta lição, nós vamos conhecer o significado da oração. Vamos também entender que nem todas as orações são respondidas por Deus. E também vamos perceber a necessidade de orar sempre. Então, meus queridos irmãos, você está convidado a nos acompanhar durante esta semana, nessas agendas de leitura, e também no fim de semana, para estudar essa lição que será abençoada e muito tem para as nossas vidas. E a nossa agenda de leitura desta lição, do dia de hoje, tem como título Não andeis ansiosos. O texto bíblico se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Aqui em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo exorta os moradores de Filipos a alegrar-se no Senhor Jesus Cristo e também a perseverar em oração. Mais uma vez também, ele os estimula à unidade e fala sobre como aprendeu a viver todas as situações da vida tendo muito ou pouco. Vamos ao texto bíblico? Filipenses 4 e 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então aqui Paulo exorta os filipenses a orarem por suas circunstâncias, em vez de preocuparem-se com elas. Por isso eles aconselha, não estejais inquietos por coisa alguma. Embora a palavra, lá em Filipenses 2:20, descreva a preocupação de Timóteo com os filipenses, neste versículo aqui que lemos, Paulo usa o termo inquietos para se referir à ansiedade. Ele então proíbe os cristãos de Filipos
de perturbarem-se com os seus próprios problemas. Em vez disso, deve entregá-los a Deus em oração, confiando que Ele proverá o livramento. Sentir ansiedade, em algumas situações, é perfeitamente normal ao ser humano. Ao contrário do que se imagina, quando não for patológico, não for uma doença, ela é inclusive benéfica. Sem a ansiedade, o ser humano não conseguiria escapar de situações de perigo e nem mesmo realizar um planejamento mínimo com relação ao seu futuro. No entanto, quando esse sentimento de ansiedade deixa de ser administrável e passa também a causar sofrimento intenso, afetando a qualidade de vida e o bem-estar, é possível então que ele tenha se transformado em um quadro de transtorno de ansiedade. Um dos principais causadores da ansiedade, queridos, é as preocupações que passamos no nosso dia a dia. Então agora imagine nunca ter que se preocupar com alguma coisa ou com coisa alguma. Isso parece impossível. Todos nós temos preocupações em nosso trabalho, em nosso lar, na escola, não é verdade? Mas o conselho que o apóstolo Paulo dá é que devemos transformar essas preocupações em oração. Você gostaria de se preocupar mesmo? Você gostaria de se preocupar menos? Então ore mais. Sempre que começar a se preocupar, pare e ore. Deus abençoe sua vida e tenha uma segunda-feira abençoada.